Começando mais um Traz Como que Responde, e como você já deve saber, o nosso foco agora é no YouTube e no Twitter. Então as perguntas pro quadro Traz Como que Responde serão enviadas sempre no meu perfil do Twitter, o link tá ali embaixo na descrição do vídeo. Se você ainda não me segue, vai lá, segue para poder mandar a sua pergunta, para que ela apareça nos próximos episódios. E se você não tem uma conta no Twitter, cria uma conta, nem que seja só para me seguir para poder mandar a sua pergunta, beleza? Agora sim, vamos começar a responder vocês. Já jogou algum MMORPG? Se sim, qual? Sim, eu já joguei quando eu tava na 7ª série, 8ª série mais ou menos. Eu jogava muito Tibia, eu já fui viciado em Tibia. Depois eu joguei um pouco de Mu Online, joguei mais alguns MMORPG. E hoje em dia eu tô jogando a versão mobile lá do Ragnarok. Eu nunca tinha jogado do Ragnarok, eu achava interessante quando era menor, mas era muito pesado naquela época, era difícil de baixar esse tipo de jogo, então eu jogava o Tibiazinho mesmo. E hoje em dia eu tô jogando Ragnarok pela primeira vez e tô achando bem legal, quando eu tenho tempo pelo menos, né? Não é como nos meus tempos áureos de escola, onde eu podia passar a tarde inteira jogando sem me preocupar com mais nada, mas tô aí jogando sempre que dá, eu tô logando lá no Rag um pouquinho. Wagner, você sempre tenta ser o mais racional e argumentativo possível, ou às vezes passa do controle e você acaba descendo o nível. Você acha, mano? Na verdade, eu não me considero um mais argumentativo porque eu tendo a preferir os argumentos astecas. Qual a sua opinião sobre a escola? Ok, essa é complicada. A minha opinião sobre escola. Eu acredito que é um modelo meio ultrapassado, apesar de eu entender que é difícil também mudar muito. Seria bem melhor se a escola pudesse focar mais no indivíduo, né, e não trabalhar de forma tão coletiva, porque crianças, elas costumam ter habilidades e aptidões diferentes, e a escola muitas vezes, por tratar todo mundo muito igual, ela pode acabar podando as reais habilidades e características de algumas crianças, ao invés de realmente estimulá-las onde elas seriam melhores. Principalmente artistas acabam sofrendo muito com isso, porque não são habilidades que são tão valorizadas quanto, sei lá, habilidades matemáticas, em química, ciências e essas outras coisas que funcionam melhor para o mercado de trabalho. Eu entendo o porquê disso, né? É muito mais seguro você optar por seguir uma carreira, sei lá, que vai valorizar mesmo esse tipo de habilidade que a escola também valoriza, mas não deixa de ser um método um tanto quanto injusto de avaliação às vezes. Sei lá, eu tenho realmente muitas críticas. Eu acho que já existem modelos melhores do que os que a gente costuma usar aqui no Brasil. Eu não tenho certeza de como funciona, mas pelo que eu assisto em séries, me parece que as escolas americanas, elas são mais interessantes porque elas têm mais eletivas, né? Elas funcionam até mais ou menos como uma faculdade em alguns aspectos. Eu não sei como é que é também em todos os lugares do Brasil e já faz um tempo que eu saí da escola. Mas outra coisa bem complicada, por exemplo, é que a gente às vezes tinha, sei lá, 5 matérias diferentes no mesmo dia, e aí as crianças tinham que levar 5 livros com matérias do ano inteiro e, cara, aquela mochila ficava um peso que precisava de um fisiculturista para conseguir carregar, porque tinha realmente 5 cadernos mais 5 livros gigantescos, e aqui a gente não tem muito hábito de usar aqueles armários que eles usam nas escolas americanas, né? Eu sempre fiquei pensando, nossa, seria muito mais prático se todos os meus livros estivessem lá e eu não precisasse todo dia ir a pé até a escola com essa mochila extremamente pesada, que é uma questão, isso não é tanto na questão do ensino, né? Mas existem várias coisinhas na escola, pelo menos nas que eu estudei, que eu acho que poderiam ser melhores. E a questão das eletivas, porque os alunos poderiam escolher um pouco mais o direcionamento das suas habilidades, né? O que eles realmente têm mais interesse, apesar de que algumas matérias ali não tem muito como fugir. É complicado, precisaria de um estudo extensivo sobre a forma de trabalhar com a escola. Se houvesse um jeito realmente prático, um jeito funcional de fazer com que a escola trabalhasse de forma mais personalizada, né? Conseguisse encontrar melhor as virtudes, as qualidades de cada criança e focar nisso, eu acredito que o resultado seria muito melhor. Se você também entendesse como cada criança funciona, porque algumas podem absorver o conhecimento da forma que a escola está passando, sei lá, só escrevendo no quadro, anotando no caderno e lendo os livros para decorar aquilo lá para a prova. Para mim, nunca funcionou tão bem. Eu acho que eu posso dizer que, sei lá, aprendi mais sobre geografia jogando War, ou quando eu comecei a me interessar sobre futebol, principalmente futebol europeu, e aí eu fui entender um pouco mais sobre os países lá de fora, do que eu aprendi efetivamente na escola. Tem muita coisa que eu simplesmente esqueci, muito conhecimento que eu obtive depois, quando eu fui estudar por conta própria, é que eu realmente fui aprender mais sobre aqueles assuntos
assuntos, sendo que eu vi tudo aquilo na escola, mas me foi passado de um jeito que eu só decorava para a prova e esquecia um pouco depois. E aí eu tive que reaprender quando houve um interesse e quando houve necessidade de aprender realmente sobre determinado assunto. Então, cara, a escola é um sistema que não é totalmente funcional. Eu acho que tem muita coisa que deveria mudar, só que eu também não sou a pessoa mais qualificada, mais indicada para dizer como fazer, o que fazer. Agora, que pessoas deveriam estudar seriamente para mudar, encontrar um modelo que seja realmente mais eficiente, isso eu acho que deveria. Porque tem muitas crianças que estão tendo todo o seu potencial jogado fora, não estão explorando os pontos em que elas são verdadeiramente boas. Além da gente ter menos pessoas conseguindo se destacar onde elas deveriam estar se destacando, a gente também pode estar criando muitos adultos infelizes que vão trabalhar em uma coisa que não tem nada a ver com elas, que não é o que elas gostariam de fazer, de ser, porque elas nunca tiveram um incentivo adequado para ir para o caminho onde elas iriam naturalmente. Sei lá, é um assunto complexo, mas mais ou menos essa é a minha opinião. Aposta um like no vídeo que esse comentário não vai aparecer no TCR. Pois é, como você perdeu, agora todo mundo é obrigado a deixar um like nesse vídeo. É assim que funciona essa aposta, caso vocês não tenham percebido. Ó, se você ainda não deu um like no vídeo, para agora e vai dar ali um like, porque o cara perdeu a aposta em nome dos espectadores. E agora o vídeo ganha like. É assim que funciona, então deixa o seu like pra cá. Vocês perderam. Fazer o quê? Culpa desse maluco aí. Como é que é? Culpa do Edson. Se você não queria dar um like no vídeo, a culpa é do Edson. Agora você vai ter que dar. Wagner, quantos cabelos tem o seu centímetro? Ah, mano, eu não sei. Eu acabei de criticar a escola. Eu sou burro. Eu sou ruim em matemática. Eu não sei essas coisas. Vamos pra próxima. Você tem quanto de altura? Ah, essa eu sei. Essa é um pouco mais fácil. Eu tenho 1,78. Qual o tamanho do seu pé? Por algum motivo muito estranho, muito suspeito, devo dizer, as pessoas estavam muito interessadas em saber sobre as medidas do meu corpo nesse episódio do Tradcom Responde. Bom, nunca medi o meu pé, então eu não sei o tamanho dele, mas eu calço 42 se for tênis e 44 se for chinelo. Depende, é entre 42 e 44 geralmente. Você já fez aula de canto ou aprendeu a cantar sozinho? Eu já tinha uma noção de canto, mas eu fiz aula assim, foi mais ou menos pelo período de um ano, foi em 2007, eu tava no primeiro ano, mais ou menos. Foi quando eu comecei a ter as minhas primeiras bandas, e aí eu comecei a estudar, a levar mais a sério. Então, sim, eu realmente fiz aula, mas depois disso comecei a estudar mais por conta própria mesmo, praticar, e é isso. Eu recomendo, na verdade, quem quer ser cantor, é bom, nem que seja por algum período, fazer aula, estudar um pouco, porque vai te ajudar e vai te ajudar pra caramba, né? Então, é bom, é importante e sim, eu já fiz, não foi por tanto tempo e já tem um bom tempo que eu fiz essas aulas, mas já estudei sim. Se um personagem de anime está assistindo a um anime, ele está assistindo a um live action? Cara, tá aí uma boa pergunta. Em alguns momentos eu diria que sim, né? Eu acho que se não derem nenhum contexto pra cena, provavelmente seria um live action. Agora, pode ser que ele esteja realmente assistindo um anime, porque já assisti, já li mangá, né, que eles... Já li mangá de algum personagem que estava lendo um mangá também, mas quando eles deixam explícito que eles estão lendo um mangá, então não é um live action, são desenhos. Até porque mangá não tem como ser live action, mas que seja um anime, pode ser um live action. É um live action, a menos que eles digam na série que é um anime. Aí é um anime. Por que é necessário para a população brasileira entender o que acontece na política? Seria bom você esclarecer isso para o seu público. É necessário porque política engloba muita coisa e atinge diretamente a vida de todas as pessoas de um país. Se você não entende nada sobre política, se isso não te interessa, se você não acompanha esse tipo de assunto, você acaba entregando tudo nas mãos das outras pessoas para que elas decidam por você. Você acaba não entendendo como as coisas ao seu redor estão efetivamente te afetando. Você não consegue contribuir para a direção que o seu país está indo e, consequentemente, para a direção que ele está levando a sua vida também. O brasileiro sempre foi um povo bem despolitizado, mas é interessante ver que isso tá mudando e as pessoas estão começando a perceber que política não é, sei lá, só um bando de engravatado discutindo sobre a previdência. Tem vários outros assuntos que também entram na esfera da política, assuntos esses que provavelmente as pessoas têm uma opinião e elas nem sabem que aquilo também é política. Por exemplo, a questão do feminismo, a questão... Por que tem muita gente que fala, vocês colocam política em tudo? Não somos nós que estamos colocando política em tudo. A política que abrange todas essas coisas. Essas pautas sociais
animações, elas estão dentro da discussão política. Então é natural que se discuta elas de forma política também. Os animes que você assiste, os filmes, as séries, as obras, elas provavelmente também possuem um teor político por trás, que muitas vezes você pode acabar não percebendo, mas você está absorvendo aquilo de alguma forma. E se você não se dá conta, você pode acabar inclusive sendo manipulado. Você vai assistir uma obra que você adora e ela tem um viés político muito forte e ela está colocando aquilo na sua cabeça sem você nem perceber, sem você se dar conta de que aquilo é uma narrativa política. Então por isso que é interessante você se manter atento e tentar entender pelo menos um pouquinho o que a política significa, todas as áreas que ela pode englobar, para que você não fique tão alheio à realidade e deixe que as outras pessoas escolham a direção para qual a sua vida, em alguns aspectos, vai acabar seguindo. E é isso. Esse foi mais um Tragicom que Responde. Eu espero que você tenha se divertido. Se você quiser deixar sua pergunta para as próximas edições, não se esqueça, é lá no Twitter, o link tá ali embaixo na descrição. E você me segue lá, fica atento para poder ver o tópico, mandar pergunta, ou então só manda uma pergunta com a hashtag TCR, que em algum momento eu vou ver e talvez ela seja selecionada para aparecer aqui em alguma oportunidade. No mais, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações, confere os outros links também na descrição do vídeo, porque tem Deezer, Spotify, e lá tem as minhas músicas, e é muito importante se você escutar aquelas músicas pelo Deezer e pelo Spotify, porque me ajuda demais. Muito obrigado pela sua audiência, por ter assistido esse vídeo até aqui. Agora eu vou indo, valeu, até mais, fui!